Sem amizade. Seu nome? Pastor Daniel Godoy, Pastor Daniel. Assembleia de Deus Ferreira, Vargem Grande Paulista. Eita, um assembleiano aqui. Até que Opa. enfim um assembleiano. Eu tenho duas perguntas aqui. As respostas eu sei que vai ser bem rápidas. É o seguinte, o senhor está há alguns anos na política, assim como o senhor também conhece outras pessoas, seja pastores ou não, que estão há algum tempo na política. Desse tempo que esses cristãos, pastores, evangélicos estão na política, qual é o grau de, como eu posso dizer, tem tido algum efeito dentro da Câmara? Qual é o grau de aceleração? Porque nós vemos que alguns cristãos já estão há alguns anos na política e parece que algumas coisas ainda não surtiram efeito, né? E dentro dessa pergunta também, eu vi alguns casos, como por exemplo, pastores, eles decidiram votar em tal pessoa, em tal partido, não vou falar por questão de ética, né? E dentro de igrejas, por exemplo, existem aqueles que vão apoiar o partido que o pastor vai votar, mas dentro da igreja vai ter aquelas pessoas que vão votar num partido contra. E, por exemplo, pessoas foram excluídas por causa disso porque tem um pensamento contrário. Muitas coisas foram faladas aqui sobre a questão do pastor na política. E como que funciona a questão do político dentro da igreja? Como, por exemplo, eu já vivenciei experiências de pessoas que entraram dentro da igreja, estavam perdidas, foram para ouvir uma palavra da parte de Deus, só que quando chegaram dentro da igreja, eles não ouviram a palavra, porque lá dentro tinha um palanque político, as pessoas estavam falando sobre política, então a pessoa foi para a igreja mal e voltou pior. Eu queria saber sobre essa questão. Como que funciona a questão da política dentro da igreja? Deve ser falado nos púlpitos da igreja? Política, sim. Politicagem, não. Qual é a diferença? A política faz parte do cotidiano, da vivência. E um líder, ele pode sim falar sobre política. Por que não na igreja? Veja só, os sindicatos. O que são sindicatos? São conglomerados de pessoas que inclusive pagam a mensalidade e eles fazem política. Todos têm os seus representantes. Os médicos têm os seus representantes. O Conselho de Psicologia tem os seus representantes dentro da vida pública, porque esse é o legislativo. O legislativo é o extrato da sociedade, né? Você lembra quando o Tiririca foi eleito na primeira vez? Meu grande amigo Tiririca. Qual foi a polêmica? Tiririca é analfabeto. Pode um analfabeto ser um parlamentar? Essa foi a grande questão que marcou o Brasil uma época. Aí eu faço a questão inversa. Analfabeto pode votar? Se pode votar, é natural que nós tenhamos lá o extrato da sociedade. Ou seja, o analfabeto estaria no lugar legitimado para representar os analfabetos. Eu sou pastor, eu estou lá representando a igreja. Qual é o meu reduto de voto? São os meus irmãos. E como é que eu posso fazer política se eu não tiver um pastor que me apoie, a igreja não tomar posição? Eu sou contra, sim, você atrapalhar o culto para isso. Eu sempre falo nas igrejas onde eu pastoreio, a hora de falar de política é quando termina o culto, ou antes do culto começar, ou uma reunião paralela deixando explícito. Nós vamos falar sobre política. Isso seria falar sobre política. Agora, fazer politicagem a igreja não deve fazer, né? Eu vejo com olhos assim críticos, mas também entendendo. O momento que nós passamos esses últimos anos foi de desespero. Desespero. A igreja, ela tomou um lado na vida política porque ela começou a entender. O brasileiro era apolítico, né? Nós sabemos que antes do presidente Bolsonaro, todo mundo sabia o nome dos 11 jogadores da seleção brasileira. Hoje, as pessoas sabem o nome dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que é isso, senão politização? E como é que nós chegamos ao ponto de sermos politizados? Os nossos pais, os nossos líderes, aqueles que nos conduzem, os pastores, resolveram falar, olha, a vida política é assim, é assado. Então, isso eu concordo. Eu não concordo que um membro seja excluído por conta do posicionamento político dele, porque é uma democracia. Nós não vivemos numa ditadura. E não pode ter nenhuma ditadura religiosa. Entende? Então, eu tenho minhas críticas e ressalvas a respeito disso, mas não posso falar pelos líderes, porque cada um tem o seu pensamento. Mas o meu pensamento, no ministério onde eu pastoreio, eu tento explicar. A vida pública, ela precisa sim ser compartilhada, até porque os membros da igreja, eles são cidadãos. E como cidadãos, eles têm que exercer a cidadania deles. E se eu posso instruí-los, por que não instruí-los? Então eu instruo a igreja, eu explico o que é esquerda, o que é direita, o que é conservadorismo, o que é o tal do progressismo. Agora, usar a força do púlpito, obrigar, aí já foge a escala da política e entra na politicagem, da qual eu sou contra. Entendi. A resposta bem interessante.
Claro que o senhor não tem procuração aqui para falar por ninguém, né? Mas nós vemos que hoje dentro do Brasil existe uma luta muito grande, uma guerra muito grande de pessoas que apoiam um lado, outras pessoas que apoiam outro lado. O senhor falou que o senhor não faz isso na igreja do Senhor, isso é louvável, né? Mas nós vemos que a realidade dentro do Brasil hoje é muito diferente, né? Existe uma guerra, uma luta muito grande de pessoas que são realmente excluídas, né? Que saiu até alguns casos nas redes sociais no Nordeste, né? De pastores de convenções que eram de um lado e pessoas dentro da igreja não apoiaram e aí, alguns pastores foram tirados, outros irmãos foram excluídos. O senhor acha que a igreja tinha que dar um direcionamento, não sei, produzir alguma coisa, alguma aula, um direcionamento para que essas pessoas pudessem abrir mais a mente delas? Com certeza. Eu acho que toda igreja deveria criar um curso de cidadania para os seus membros e ensiná-los, como eu disse, não no horário do culto, uma aula específica, mostrando para as pessoas o que é, né? Nós temos um problema no Brasil. Eu vou te falar desse problema dando um exemplo. Em 2013, eu acho que eu fui o primeiro pastor, o primeiro cristão, o primeiro político a enfrentar a esquerda brasileira. Na Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara. Não sei se você lembra, se alguém aqui que eu acho que você não era nem nascido antes, você é muito jovenzinho, né? E eu me lembro que naquele período eu passei um perrengue. Eu apanhei na rua, eu apanhei em avião, eu apanhei em shopping center. Tudo porque eu fui alçado à presidência de uma comissão que, historicamente, ela tinha como presidente pessoas de esquerda. Pessoas que tinham viés ateísta, comunista, socialista. Aí eu fui eleito por um colegiado, assumi a presidência debaixo de pancadaria, né? E nesse período eu sofri demais, porque a própria igreja me abandonou. Por 90 dias, nenhum pastor se levantou para me socorrer, porque a igreja nunca tinha participado disso. A igreja nunca tinha visto isso. Aí Deus me usou como exemplo para a igreja ver, eu sendo perseguido. Eu fechei 14 igrejas nesse período, por causa de perseguição política. Algo que a igreja não conhecia. Mas depois que aquilo aconteceu comigo, a igreja começou a abrir os olhos. E veja só, 10 anos depois, nós temos hoje não apenas a igreja, nós temos um movimento conservador no Brasil, que as pessoas começaram a entender que as pautas civilizatórias incluem o moral judaico-cristão. Porque o cristianismo e o judaísmo, eles extrapolam o limite da religião, eles são uma filosofia de vida, né? Eu sempre falo, o que há de religioso nesse versículo de Jesus citando João 8,32? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que há de religioso nisso? Nada. Isso é uma filosofia, é uma sabedoria. Então o cristianismo e o judaísmo, eles são essa filosofia de vida. Então quando você aplica a filosofia ensinando para as pessoas, você cria nelas a cidadania. O que não se pode é oprimir de cima para baixo. E eu disse que ia dar um exemplo. Naquele período, quando tudo terminou, o governo era petista, a presidente era a presidente Dilma. Quando terminou aquele perrengue todo, o chefe da Casa Civil da presidente Dilma mandou me chamar. Eu falei, pois não. Ele disse, Feliciano, eu sei que nós tivemos um embate muito grande, vimos a força que os evangélicos têm, e eu queria que você me ajudasse a consertar, criar uma ponte entre o governo e as igrejas evangélicas. Eu disse, continue. Ele falou assim, entre os católicos nós conseguimos. Porque para falar com o movimento católico, bastou procurar CNBB. Ele falou assim, e para falar com os evangélicos eu procuro quem? Olha o ponto de interrogação, isso que dá um corte legal, hein? Quem é que representa o movimento evangélico? Quem é que fala pelos evangélicos? Não temos, porque cada igreja tem o seu reduto. É como se cada governante, cada reino tivesse o seu próprio rei. Cada um age de uma forma. Tem igrejas no Brasil grandes que são apolíticos, não se metem em política. Tem igrejas no Brasil gigantes que o pastor faz questão de exercer essa liderança política. Então, nós não temos como falar por todos, porque cada sacerdote tem a sua lei nesse quesito. Amém, obrigado. Seu nome? Flaviane. Flaviane. Da Assembleia de Deus. Mais uma assembleiana. Isso. Pois não, Fabiane? Primeiramente, é um prazer estar com o pastor Marcos Feliciano, uma figura representante no meio cristão, né? Só que, pastor, eu tenho algo assim a perguntar, um senso crítico. Qual o seu diferencial hoje como pastor em meio à política? No estado que a gente vive hoje, onde são dois lados que brigam com uma ideologia diversa,
E qual o seu diferencial dentro dessas ideologias hoje? Esse movimento hoje que os cristãos estão fazendo? A questão, né, muitos, eu não sei se pode falar, bolsonaristas, como tem líderes hoje religiosos também que já estão, vamos dizer, por questões éticas e sociais da igreja, estão se aliando de uma forma ou outra, uma empatia a mais com outros partidos em relação à esquerda. Qual é o seu posicionamento hoje no meio política como pastor? Bom, vamos lá. Primeiro falar do meu diferencial, o que é que eu faço em Brasília. Eu vinha falando no carro agora há pouco para um irmão que a vida política ela é frustrante. Por quê? Porque você vai para a vida pública, como eu fui, falando, vou mudar o mundo. Aí você chega numa casa que tem 512 deputados além de você, e tudo que esses 512 fazem, quando conseguem fazer, vai para uma outra casa que tem 81 senadores, que vão ver se aquilo funciona ou não. Uma vez aprovado nas duas casas, vai para a mão do presidente da República, que vai sancionar ou vetar. Se ele vetar, volta para essas duas casas para a gente votar de novo. Então, é muito morosa a vida política, então ela acaba sendo frustrante. É como se você enxugasse gelo. É como se você estivesse num cabo de guerra, você puxa para você dar um passo para frente e dois para trás. Então, a vida pública, ela traz essa frustração. E eu só fui entender isso depois do segundo, terceiro mandato. Quando eu entrei em Brasília, eu apresentei projetos. Eu tenho mais de 300 projetos apresentados. Projetos que poderiam, de fato, mudar a vida do cidadão comum. Só que eu descobri que para apresentar esse projeto, ou para ele ser votado, se eu não tiver conchavos políticos, se eu não tiver uma linha de negociação, de conversação, inclusive com os deputados que são contra a minha ideologia, eu jamais vou conseguir apresentar nenhum projeto. Vou dar uma resposta que todo mundo faz e poucos sabem. Quando o Bolsonaro foi candidato a presidente, o que a imprensa falava com ele? Foi 28 anos deputado e nunca conseguiu aprovar nenhum projeto. Isso é verdade? É verdade. Por que não? Porque na vida política, quando você se destaca e eles percebem que você pode amanhã, porque a leitura política não é um jogo de damas, é um jogo de xadrez. Sabe a diferença, né? A dama, com 2 jogos, você termina ela. O jogo de xadrez, você tem que pensar 15, 20 jogadas para então terminar lá na frente com ele. A política é um jogo de xadrez. Quando alguém percebe que há potencial em você, você está perdido. Vão tentar te cooptar. Se não conseguirem, então vão vasculhar a sua vida para poder te chantagear. Se não conseguirem, vão partir para a pior coisa que eu chamo de covardia. Vão inventar coisas, criar narrativas para destruir a sua reputação. E, como parlamentar, você pode apresentar o projeto da cura do câncer. Eles não vão votar. Por quê? Porque não querem, como diz no interior paulista, colocar azeitona na sua empadinha. Não querem fazer o seu nome crescer. Nunca deixaram o Bolsonaro aprovar nada porque sabiam que ele já tinha destaque. Ele já era um homem que falava. Pô, se ele der algum presente aqui com o nosso voto, esse homem acabou. Então, a vida política tem isso. Quando eu descobri que os meus projetos não eram votados, porque com 2 anos na Câmara eu me tornei presidente da Comissão de Direitos Humanos e virei um inimigo público número 1 e cresci politicamente demais, nenhum projeto meu mais foi sequer colocado em pauta para votar. Então eu comecei a falar, Jesus, já que eu não consigo aprovar projetos, o que eu posso fazer aqui? Aí eu entendi que na vida política, às vezes, melhor do que ser um artilheiro, que é você ir lá e fazer o gol, é você ser um zagueiro. Não deixar que o inimigo faça. Então eu me esmerei em não deixar que nenhum projeto maligno que ferisse a liberdade religiosa, que ferisse a liberdade de expressão e que tocasse na nossa fé passasse. De 2011, quando eu assumi o meu mandato, até hoje, graças a Deus, nada mais que não preste para a nossa família passou em Brasília. Não, mas a família está sofrendo, sim. Criaram outro mecanismo. Levaram pelo STF. Judicializaram tudo. O casamento gay, por exemplo. Nunca foi votado na Câmara dos Deputados. Por que não? Porque eu sempre me insurgia, eu chamava para o debate e ninguém quer debater. Porque o Brasil é um país conservador. É um país, se você perguntar na rua, as pessoas podem hoje até não, tudo bem, mas ninguém quer na vida dele isso. Né? Porque há um conservadorismo. Só que como isso não passa na Câmara, porque tem deputados como eu, eles criaram uma forma de questionar o STF, e lá no STF é diferente. São 11 dos 11, 9 foram indicados pelo partido de esquerda, que tem ideologia de esquerda, então passou o casamento homossexual no STF, depois confirmado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, e criou-se uma lei à revelia da Constituição Federal. A Constituição ainda diz hoje que o casamento é entre homem e mulher. Mas
O STF entendeu que não. Quem é que pode mudar a Constituição? Eu, como deputado. De que forma? Cria uma PEC, uma proposta de emenda constitucional. Para ela começar a caminhar na casa, eu tenho que convencer 1/3 dos deputados a assinarem aquilo. Se for aprovado a admissibilidade dela, aí vai ser criada uma comissão especial, vai se chamar a sociedade civil, vai ter um debate de pelo menos 1 ano, para então, sim, aprovar ou não o casamento. A esquerda descobriu que existe outro mecanismo. Como o país é conservador, tem um deputado como eu, chamado de pitbull, porque eu vou para cima dessas coisas, e criaram um atalho, que é o Supremo Tribunal Federal. Né? Então, só terminando para te dizer, qual é a minha diferença? A minha diferença é que enquanto eu estiver lá, você como crente e a sua família pode ficar tranquilo, vocês têm uma voz que vai gritar por vocês lá dentro. Pastor, dentro dessa pergunta, e como pastor, como exercer a função do pastor em meio à questão em nós como evangélicos, a mencionar a salvação, a preservar a ideologia cristã dos mandamentos de Cristo, o segmento cristão, como exercer isso como deputado dentro de um local onde as pessoas têm ideias e direitos civis, legislativos, sua pergunta intolerância religiosa. Como lidar com isso como pastor? Vamos lá, vamos separar. Estado e igreja. Esses dois não comungam do mesmo pensamento. O nosso Estado brasileiro é um Estado laico. O que é o Estado laico? É o Estado da liberdade. O que é liberdade? Você pode ter a sua fé ou pode não ter fé nenhuma. Você pode acreditar que esse microfone é o seu Deus e o Estado não pode interferir nisso. E você pode começar a gritar na rua, Deus não existe, o Estado não pode interferir nisso. Esse é o Estado laico. As pessoas confundem o Estado laico com o Estado laicista. O Estado laicista seria o Estado ateu. Ou seja, onde falar de crença do ateísmo é uma coisa dúbia, né? Onde o pensamento filosófico do ateísmo tem que ser colocado em cima da sociedade. Então não existe isso no Brasil. Então você tem liberdade religiosa. Eu tenho 2 livros que me conduzem. O pastor usa a Bíblia. O parlamentar, a Constituição Federal. A Câmara não é uma igreja. Embora fora de horário da Câmara nós tenhamos cultos lá dentro. E qualquer um pode fazer culto, basta chegar e pedir, porque o Estado é laico. Você tem liberdade de cultuar, como você pode também não ir cultuar. Toda quarta-feira nós temos o culto da Frente Evangélica e tem o culto da Frente Católica, e já tem reunião lá das pessoas de matriz africana, porque esse é o Estado laico, é a liberdade religiosa. Mas eu, como parlamentar, não posso colocar a minha fé como uma lei para as pessoas. Né? Até fugiria do cristianismo, porque não é por força nem por violência, é pelo meu espírito. Como é que eu pratico a minha fé? Dando meu testemunho. De que forma? Por exemplo, eu apanhei dentro de aviões por causa da minha fé, na questão da Comissão de Direitos Humanos. Ali foi a minha maior pregação. Porque quando aconteceu aquilo, é só você que está assistindo dar um Google, Feliciano apanha em avião, você vai ver um grupo de moços se levantaram, dançando músicas homossexuais, e eu fiquei quieto, estava lendo um livro, permaneci, deram tapa na minha cabeça, colocou em risco o voo. A comissária anunciou o piloto voltou com o avião para o aeroporto. Quando descemos no aeroporto, a Polícia Federal subiu a escadaria, todo mundo sentado. O policial gritou o meu nome, eu me apresentei. Ele disse, deputado, quais são as pessoas que te ofenderam aqui? O senhor diga, porque nós vamos levá-las agora para uma cariação, tem testemunhas, isso é um crime. Né? Colocaram o voo em risco. Eu me levantei e falei, ninguém me ofendeu. Ele falou, mas como? O piloto disse, para ele pode ter sido uma ofensa, para mim não, porque eu sou cristão. E eu dei um testemunho dizendo, Jesus disse que se alguém bater na face esquerda, dê a direita. Aí o policial falou, não, mas eles ofenderam o senhor. Disse, cada um tem a sua natureza. A minha natureza é a natureza do perdão. E eu não vou atrapalhar a vida de ninguém, as pessoas têm compromisso. Eu vou descer e tomo outro avião. E fiz isso. Então, acho que foi a minha maior pregação até hoje. Porque isso mudou o conceito que as pessoas tinham de um pastor preconceituoso. E como eles mesmos filmaram isso, o pessoal que me ofendeu e colocou na internet, as pessoas começaram a ter um outro tipo de pensamento. Então, como pastor na vida pública, eu prego através de testemunho, de gestos. Porque eu não posso impor a minha fé sobre a nação. Mas, pastor, nem sempre foi assim. Eu pesquisei, que eu sou curiosa, e eu vi que tem alguns vídeos do pastor, um tempo atrás, que você não era contra, na verdade, pastor ser político. Por que mudou?
que fez essa mudança? Você tem razão. Em 2004, eu estava pregando nos Gideões Missionários da Última Hora, o maior evento pentecostal do mundo, e eu soltei essa pérola. Se algum dia vocês me verem na política, é porque eu me desviei, né? E eu já expliquei isso 1 milhão de vezes, mas nunca é demais explicar de novo. Eu era um ignorante. Eu era um idiota. A palavra idiota vem do latim idiotes. O homem à margem da vida pública. Poucos sabem disso. Hoje ficou um tom pejorativo. Idiota é uma pessoa, isso, aquilo. Mas a palavra idiota vem do latim idiotas, alguém que está à margem da vida política. Ou seja, alguém que não se preocupa com a vida política. Eu era um desses. Porque a minha fé evangélica, assembleiana, é a fé de copiar os meus pais. Os meus pais, pastores, diziam, crente não se mistura com a política. Jesus não precisa da política para nada. A igreja é ele quem cuida. Só que com o passar do tempo eu vi que não era assim. Por exemplo, aqui em São Paulo, quando foi criada a lei do PSIL, você lembra disso? Lembro. A lei do PSIL fechou aqui na capital mais de 3.000 igrejas. Fechou como? A força da lei foi lá e colocou uma corrente? Não. Os fiscais iam na igreja com um aparelhinho medindo os decibéis. Passou de 75 decibéis, a igreja era multada. A primeira multa, R$5.000. Aí o pastor de uma igrejinha pequena, que são as mais barulhentas, não, foi Jesus que abriu a porta da igreja e o diabo não fecha. Começou a gritar, veio a segunda multa, R$10.000. Na terceira multa, R$20.000, o pastor não conseguiu, foi fechando as igrejas. Então veja só, a força do Estado é muito grande. E se não tivermos alguém que fale, não, não é assim não, 75 decibéis é muito mais alto do que eu estou falando com você aqui. Como é que uma igreja evangélica e o nosso fervor, e o nosso culto, os nossos cânticos, por que pode o baile fazer barulho e a igreja não pode? Então, são graças a pessoas cristãs que têm experiência e vão para a vida pública que começam a mudar. Quando eu percebi isso, eu fiz o meia-culpa. Eu pedi perdão de que forma? Colocando a minha vida na vida pública. Se me derem uma chance, eu vou mostrar para vocês que eu estava errado. E eu estava errado. Mas o senhor pode mudar ainda de opinião? De repente, pastor, um belo dia, você acorda e fala assim, eu sou contra agora pastor na política. Tudo pode acontecer, mas eu acho muito improvável. Porque eu vi que a minha estadia na política, ela abriu a mente de muitos. Hoje nós temos 112 pastores na bancada evangélica, mais senadores, e nós fazemos a diferença lá dentro. Tanto que eu estou te dizendo, nenhuma lei mais, desde que eu cheguei lá em Brasília, atravessou a Câmara. E quando eu cheguei, os meus primeiros 6 meses, eu coloquei toda a minha equipe para vasculhar a Câmara inteira. Mais de 30.000 projetos que estavam circulando simultaneamente. Aí eu falei, então vamos por temas. Quero família, fé, a questão homoafetiva e tudo. No final de 6 meses, 1.383 projetos para ferir a liberdade da igreja, para ofender a gente, para criar o movimento LGBT, que é o que mais nos confronta, colocando eles não como pessoas que merecem uma atenção especial, mas como se eles fossem mais especiais do que todos nós. Eu denunciei isso em 2010, fui taxado de louco, e agora está todo mundo vendo que o que eu falei era verdade. Hoje os pais estão acordando a duras provas, e precisou que a minha vida estivesse lá dentro. Então, é muito improvável eu voltar ao pensamento antigo, até porque a gente erra uma vez só, né? Eu aprendo com os meus erros. Obrigada, pastor. Te agradeço. Como que o senhor lida com as falas dos seus pensamentos, das suas crenças de ideologias dentro de lá do parlamento? Isso. Como, por exemplo, a fala do Nicolas essa semana passada. Eu admiro muito ele por ele defender nossas causas e tudo, mas eu não concordo com a fala dele que ele falou sobre as mortes, né, que teve lá. E ele falou que como que a gente cristão não tem amor próximo. Tipo, deu que a entender isso, né? Bom, vamos lá. Eu não posso falar por ele, eu posso falar por mim. Sim, sim. As pessoas sempre dizem, pastor, o senhor é bolsonarista? Eu digo, não, eu sou evangélico. Porque a cultura bolsonarista, ela inclui a questão do bandido bom é bandido morto, né? A cultura bolsonarista, ela tem a natureza de acreditar que a pena de morte é um fim para um problema que nós temos no Brasil, né? Eu sou pastor, eu sou evangélico.
Eu lido com pessoas que se convertem todos os dias. Para mim, bandido bom é bandido regenerado, convertido, né? Então, esse é o meu pensamento. Quando sou questionado, eu falo sobre isso. Eu não divido o time, eu não brigo contra as pessoas que estão do meu lado. No privado, quando eu posso, eu chamo os parlamentares e digo, olha, cuidado com esse tipo de fala, porque você é um cristão. E como é que eu sei que é o que eu disse, o desespero, a raiva, o ódio, talvez a pessoa tenha perdido alguém. Sim, Então, verdade. na hora da raiva, a pessoa fala muitas coisas. E às vezes está falando só para a plateia, né? Só está reverberando aquilo que já ouviu do seu líder. Mas eu tomo muito cuidado. Tomo muito cuidado porque eu sou julgado pelas minhas palavras. Exatamente. Então foi isso que eu pensei. Como que ele se diz cristão e ele defende uma coisa que não está pregando um amor ao próximo, né? Porque, querendo ou não, eles são bandidos, mas são almas. Eu acredito que são almas para... Com certeza são. Tanto é que do lado de Jesus tinha 2 e um foi para o céu Exatamente. naquele dia ainda, né? Então é possível, mas é o que eu disse, eu não posso responder por ele. Eu falo se fosse eu no lugar, se alguém me questionasse, o que o senhor acha? Eu diz, olha, eu lamento, como eu fiz um vídeo, eu lamento a morte de qualquer pessoa. Lamentei primeiro a morte dos 4 policiais que foram heróis, que foram ali. Eles não subiram para matar, eles subiram para executar uma ordem de prisão, mas foram recebidos a tiro e tiro de fuzil, né? Então, você não tem como entregar flores para alguém que está dando tiro em você. Exatamente. Você não pode afrontar uma autoridade policial. E aí, então, teve essas mortes. Dessas mortes, como são os morros, e eu conheço o Morro do Rio de Janeiro, o Complexo do Alemão, prego muito lá. A maioria dos meninos que morreram ali são filhos de crentes. São meninos. Filhos de crentes, né? Que não tiveram outra opção na vida, ou porque viram o mundo perturbado como está. O Rio de Janeiro é um estado à parte. Todas as vezes que eu vou no Rio de Janeiro, o Roberto trabalha comigo, é testemunho, eu pergunto do governador, a quem eu já perguntei, ao taxista que está comigo, tem solução para o Rio de Janeiro? Eles dizem com uma fala só se for para as vias de fato. E o que é as vias de fato? É um confronto, é quase que uma guerra civil. Porque se deu muito espaço para a bandidagem, o menino no morro, ele vê o traficante e ele pensa que o traficante é Robin Hood. Que ele tira do rico, né, da Zona Sul, que é quem tem dinheiro para comprar droga, e lá dentro da comunidade, o traficante, ele faz mais ações que o próprio Estado. Então a mente do menino que está em formação é deturpada, porque ele olha para o traficante e diz, poxa, ele está cuidando de mim, ele cuida da minha família, na comunidade não tem roubo. Já foi assim, tá, pastor? Mas não é mais. Então o senhor vem aqui daqui a pouco para falar conosco. Então, a mentalidade das pessoas é essa. Então, o menino, ele olha o traficante, ele vê a ostentação, ele vê o dinheiro, é o referencial dele. Exatamente. E aí, o problema é de quem? Da sociedade. O problema é do Estado, que não faz o seu papel. O problema é das famílias. O problema é da igreja. Onde estava a igreja que não foi lá pregar para transformar o coração desse pessoal? Então, é muito difícil. Eu disse agora há pouco que o Brasil é um país extremamente pobre. Embora seja um país, esteja entre os mais 10 ricos do mundo, mas os bolsões de pobreza são extremamente violentos, e só Deus para ter piedade dessa história. Perfeito. O senhor disse, pastor Marcos, o senhor acabou de... Não, vai pegar. Pastor Marcos, o senhor acabou de falar que o problema é da igreja, não do Estado. Não, é um dos problemas. A igreja. Eu disse, o problema é do Estado, o problema é da sociedade, o problema é da igreja. Todos têm parte nessa. Mas o problema todos têm não é de quem não quis mudar, que escolheu a vida do crime? Como ouvirão se não há quem pregue? Mas a igreja que mais prega é a igreja da Pois favela, bem, da comunidade. então vamos lá. O que a igreja da favela anda pregando nos últimos dias? Porque nós temos um evangelho meio facilitado nesses últimos dias, onde não se prega o que é certo, se prega hoje o que está dando certo. Tente procurar na internet pregadores que confrontem o pecado, que falem sobre o inferno. A palavra inferno não é mais falada, ninguém mais tem medo do inferno. Houve uma mudança na teologia da pregação, e isso faz... Vou te dar um exemplo prático do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro tem um complexo de Israel. Facção gospel. O líder da facção de Israel é o traficante Peixão. O peixe é o símbolo do cristianismo.
Sabe o que ele fala? Eu sempre tenho amigos lá, o pai, um pastor, pai de um menino, falou, pastor, sabe quando ele se reúne para ir para os confrontos? Ele lê o texto da Bíblia de Israel enfrentando os filisteus. Eles oram, põem um grupo de irmãs do círculo de oração para orar, para ungir, para deixar eles invisíveis às balas e eles irem matar o inimigo. Então, tem alguma coisa muito esquisita E acontecendo. disse que antes de tirar a vida, ele faz o indivíduo aceitar Jesus. Essa história eu já não conhecia. Tenta. Mas eu me lembro que uma vez eu fui pregar no Morro do Dendê, que era ali na Ilha do Governador, e o traficante que mandava no Morro do Dendê, que foi morto pela polícia num confronto com a polícia, ele me chamou para conhecê-lo, ele queria me conhecer. Então eu subi o Morro do Dendê, para chegar até a casa dele, era com mais... Eu não acreditei no que eu estava fazendo. Você passa por trás de casas que só passa uma pessoa assim de lado, aí você vai passando por buracos, é um verdadeiro labirinto. Eu passei por uns 200 homens do tráfico, soldados, com armamento pesado, e cheguei na casa do traficante. A casa dele era um cômodo, dava duas salas dessa aqui, gigantes. Ele tinha de todo equipamento que você possa imaginar. Coisas de satélite, ele tinha dentro. A televisão de última geração, ele coberto de ouro. Aí eu falei, boa tarde. Ele disse, boa tarde, não, senhor, a paz do senhor. Eu falei, então a paz do senhor. A gente não pode negar a paz para ninguém. Ele falou, vem aqui. Ele me levou do lado da cama dele, tinha 2 marcas no chão, de joelhos orando. Eu passei 3 horas orando para receber o senhor aqui. Aí ele me contou que naquela semana ele havia ungido o Morro do Dendê inteiro. Ele comprou acho que 14 ou 15 ovelhas, sacrificou as ovelhas, cortou com sangue e esparramou sangue no Morro do Dendê inteiro. Então, veja só, ele estava sendo ensinado por alguma igreja, mas que tipo de igreja estava ensinando a ele? Será que não falaram para ele que tem alguma coisa muito errada? Que, primeiro, não precisa mais de sacrifício de sangue nenhum. Segundo, ele tem que mudar a vida dele, a conversão tem que abandonar a vida do crime. Então, está tudo esquisito. Mas o senhor não vê que a problemática do falso evangelho é mais pregado nas grandes capitais do que nas comunidades? Mas chegam lá. Nas comunidades o povo é mais religioso do que nas grandes capitais, pastor. Antes disso aqui, sim. Depois desse aparelhinho aqui, acabou. A informação chega muito rápido, as pessoas têm acesso. E hoje, como eu disse, nós temos uma igreja antes da pandemia e pós-pandemia. A igreja pós-pandemia é uma igreja extremamente ligada à tecnologia. Hoje, o lixo de internet, gospel, ele está à disposição e ele vende muito mais rápido do que a pregação verdadeira do confronto, da mudança, da conversão genuína. Então, infelizmente, eu citei o caso do Rio de Janeiro, mas se você for agora lá no Ceará, o Ceará está pior. Os traficantes estão indo nas comunidades onde tem a Minha Casa Minha Vida e tirando as pessoas de dentro da casa. Mas esse caso específico do Rio de Janeiro é um exemplo de que a segurança pública no Brasil pode ser resolvido em comparação com El Salvador. Primeiro houve um trabalho levando educação, oportunidade, cultura para as pessoas e depois houve a limpeza, né? Eu vou usar essa expressão aqui, que até me comprometo agora com essa expressão. Ficou pesado, né? Uma limpeza. Foi eu que falei, não foi o deputado, né? Não, faxina não. Isso aqui é a menina que tá falando também. Mas mostra que tem como resolver a segurança pública. O problema é que as pessoas estão politizando. Por que o governador só tomou essa ação agora, que está próximo de 2026? Foi algo que ele estava se preocupando com a segurança pública do Rio de Janeiro ou algo por uma pretensão política? Pessoal, veja como as narrativas vendidas pela extrema imprensa, elas acabam colando na gente. O governador Cláudio Castro, eu conheço, é do meu partido, ele tentou inúmeras vezes subir os morros, mas existe uma DPF, acho que é a 635, se não me falo a memória, posso estar errado aqui, porque eu não tenho tudo na cabeça, cujo relator foi o ministro Fachin, que foi indicado pelo presidente Lula, que proibiu a ação da polícia nas comunidades. A polícia foi proibida de subir. Que mensagem você passou para o crime? Olha, se a polícia não sobe, vamos reinar. Nesse período que ficou sem a polícia poder subir o morro, eles se armaram. Foram presos 98 fuzis. Isso é armamento de guerra. Eles tinham drone jogando bomba na polícia. Um armamento extremamente pesado. Como é que o tráfico conseguiu isso?
A ausência do poder público. E o poder público não pode fazer o quê? Porque a segurança do Estado é do governador. Mas o governador está amarrado por uma DPF que está na mão do Supremo Tribunal Federal. Lembra que eu disse agora há pouco aqui como é que a esquerda faz? Ela não consegue via lei, então ela judicializa e cria uma jurisprudência lá em cima. Alguém questionou o ministro dizendo, olha só, o apelo dele é lindo, é humanitário. A favela é tudo muito condensado. A polícia vai subir lá e vai matar a pessoa que não tem culpa. É claro que isso pode acontecer. Toda guerra acontece de ter baixas de civis. É lamentável, mas isso acontece. É uma guerra. Agora vem em nome disso e proíbe a polícia de subir. Ao proibir a polícia de subir, o tráfico se agigantou. E virou, nessa prisão agora, prenderam quantos traficantes de outros estados? Por que os traficantes de outros estados foram morar lá? Porque a polícia não subia. Entendeu? Então, é muito difícil. A violência, ela vem através da miséria. A miséria vem através da pobreza. Como se resolve isso? Eliminando a pobreza. Como se elimina a pobreza? O Estado tem que fazer o seu papel. O homem público tem que fazer o seu papel. Só existe uma maneira de eliminar a pobreza. O maior projeto social não se chama Bolsa Família, se chama emprego. Daí o conservadorismo, como eu e meu partido prega, o liberalismo econômico, o capitalismo, onde você estimula as pessoas a criarem o seu próprio negócio, porque aí você tira a pessoa da pobreza. Então, se você não tirar a pessoa da pobreza, a pobreza vai atrair a miséria vai levar à violência. Perfeito, pastor. A FTB, com mais de 100 mil alunos, é uma das maiores e mais sólidas instituições de ensino teológico do Brasil. E na última semana do mês de novembro de 2025, acontece a Black Friday FTB. E nessa edição da Black Friday você pode, inclusive, ganhar um iPhone 17 Pro. Deixa eu explicar como funciona. Em primeiro lugar, a FTB tem os principais cursos no melhor material didático já oferecido num curso de teologia no Brasil. O primeiro nível é o nível fundamental, o barro ainda está informe. No segundo nível, o nível intermediário, você já percebe que é um vaso sendo moldado. E o terceiro nível, o vaso já está pronto. Quando você tem os 3 níveis, nível 1, nível 2 e nível 3, você tem o vaso pronto aqui para ser usado. Porque a FTB tem um slogan, e o slogan da FTB é Moldando Vocacionados. Se você é vocacionado para trabalhar dentro do reino de Deus de forma estratégica, então você precisa de capacitação. E aqui na FTB você tem as maiores vantagens, o melhor material didático, a maior cobertura, porque no mundo inteiro nós temos núcleos de alunos, plantão tira dúvidas, estágios supervisionados, audiobook, isso é, você pode ouvir o livro, e não é inteligência artificial nem Google não, você pode ouvir o livro com uma locução profissional. Enquanto você está na academia, enquanto você está no carro, você aumenta o volume do rádio e vai ouvindo o seu material didático. Além disso, todos os meses tem mentoria teológica comigo ao vivo pelo Meet. Além disso, você tem tutoria. O processo de onboarding é humanizado e através do nosso pós-matrícula. Você tem a entrega feita aí na sua casa, em qualquer lugar do mundo. E o mais legal, nessa edição da Black Friday, até 90% de desconto. Isso significa que com uns trocados, você consegue fazer o curso dos seus sonhos. Então, se você tem vontade, e eu estou mostrando aqui o iPhone 17 que vai ser sorteado nessa edição da Black, mas porque o outro sorteio eu não tenho condição de mostrar, porque além do iPhone 17 Pro, que é esse aqui, você ainda vai concorrer a uma viagem para Israel, com tudo pago pela FTB. Como funciona? Não tem link de compras aqui. Para participar da Black Friday, se você está assistindo esse vídeo depois do mês de novembro, já não serve para você, é até a última semana de novembro. Eu deixei um link aqui na descrição do vídeo, é só clicar, e também está no chat para quem está no ao vivo, é só clicar e entrar no grupo. Lá no grupo do WhatsApp eu explico como funciona para você concorrer a esses prêmios, comprar o curso com até 90% de descontos. Se você busca conhecimento, venha para a Faculdade Teológica Bethesda. O nosso slogan é Moldando Vocacionados. Te vejo lá no grupo. Meu chefe, vamos lá.
Eu sou carioca, sou da Ilha do Governador, morei bem próximo ao Morro do Dendê, e o senhor falou que o bandido ele é tido como um Robin Hood. E já foi esse tempo, pastor. Já foi esse tempo em que o traficante ele dava o dinheiro para comprar um remédio. Já foi o tempo que o traficante dava o dinheiro para comprar um bujão de gás. E o que acontece? O governo viu que isso era favorável e o que acontece foi e entrou no lugar dos traficantes. Só que agora os traficantes eles estão tomando conta da internet, do cara que vende gás, do cara que vende água para o morro, dos caras que tem as suas padarias, os seus mercadinhos. Então o que acontece é o seguinte, agora não existe mais esse lado bom. Eles estão oprimindo e infelizmente houve esse confronto, só que foi feita uma escolha. E como que a gente fica agora para pregar o evangelho? O senhor falou que o evangelho está sendo pregado, mas não está sendo pregado conforme tem que ser pregado. Será que eles autorizam o evangelho a ser pregado como ele é, conforme o senhor falou? O traficante lá do Dendê, ele saiu sacrificando ovelhas, espargindo o sangue nos ombrais das portas para que o anjo da morte não entre. Então, assim, qual é essa cultura que tem sido implantada? E aí agora, como parlamentar, como que o senhor pode fazer essa mudança? Sendo que acima está o Xandão lá, que não deixa nada acontecer. É ele que está falando, por favor. É eu que estou falando. Como que a gente vai fazer, pastor, para poder mudar isso? É difícil. Como parlamentar, o que é que eu posso fazer? Eu não tenho uma varinha mágica, né? A gente pensa em políticas públicas para tentar amenizar a questão da pobreza. Mas, num país socialista, onde o governo federal é socialista, ele não parece, seria leviano se eu afirmasse, mas aparentemente parece que eles não têm interesse de acabar com a pobreza. Eu sou a favor de, ao invés de dar o peixe para a pessoa que está com fome, dar na mão dela a vara, mostrar onde pescar, mostrar onde tem a isca, exato, porque dá até a isca também. Exato, buscar tudo isso. Então, não é fácil, a situação não é fácil, mas é possível. Só que chegou no extremo, né? Como chegou no extremo, só o confronto. Nova York passou por isso na década de 80, e foi um prefeito italiano que colocou tolerância zero. As gangues mandavam em Nova York. E quando veio o sistema de tolerância zero, foram para o confronto, houve mortes, centenas, milhares de mortes, e Nova York, de repente, voltou para o eixo. Então, o que não pode é o Estado deixar crescer como aconteceu. Né? Deixa eu ver, eu citou uma coisa que é interessante. No ano passado, o crime organizado, segundo fontes de informação, faturou 160 bilhões de reais. O crime organizado. Isso é muito mais do que um ministério do Brasil tem para poder aplicar em política pública. Desses 160 bilhões, droga foi apenas 22 bilhões. Então hoje nós falamos do traficante porque é um nome pesado que ficou. Mas ele não ganha mais só com a droga. Ele ganha mais, por exemplo, com a venda da água, como o senhor falou. Ele ganha mais com a venda do gatonete, que tem muito, né, dentro desse sistema. Se não me falha a memória, são 60 bilhões que eles faturam somente com a questão de posto de gasolina, com gasolina. Então, o crime organizado se organizou pela ausência do Estado. Né? E eu, como parlamentar, o que posso fazer? A não ser torcer para dar tudo certo e tentar apoiar quando há políticas que, de fato, mudem a vida da pessoa. E no caso desse confronto, há uma controvérsia, porque parece que acho que foi avisado que era para se entregar, e eles foram para o confronto. Então, tudo bem. Mas uma outra pergunta que talvez seja até uma ideia, por que não se tem o confronto da justiça com o parlamento nosso? Por que a gente permitiu tanto que quem está lá simplesmente para fazer cumprir a lei está criando leis? O parlamento não vai fazer nada? Assim, a gente vai ficar à mercê dessas pessoas que estão ditando as regras do país
E os parlamentares vão ficar de braço cruzado? Até quando que os parlamentares, que a gente diz assim, de direita, os conservadores, vão permitir que essas coisas aconteçam? Porque tudo isso se deu foi porque o tráfico criou forças, muita força nas comunidades. E a gente que é pregador de comunidade, eu sou pregador de comunidade, a minha igreja é na comunidade, a gente tem esse confronto, mas a gente não deixa de falar a verdade. Que nem o senhor mesmo citou aqui, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que a gente entende é o seguinte, o que liberta é a palavra, é a verdade. E esse confronto, e a gente está... Vou lhe responder. A resposta é muito simples. É uma democracia. Na democracia se ganha a maioria. A gente não está vivendo mais essa democracia, pastor. A democracia se vence com a maioria dos votos. Nós, conservadores, somos minoria dentro da casa. A gente não consegue aprovar aquilo que a gente quer. Quem apoia é quem está com o governo. O governo tem a esquerda e tem o centro. Os deputados de centro, eles vão para o lado que beneficia mais eles. Se o governo pagar as emendas deles, eles vão com o governo e aprovam o que quiserem. Como não? Nós não temos condição. Por exemplo, nós queríamos colocar o PCC, o Comando Vermelho, como terroristas. Terrorista. Mas os caras são terroristas. A esquerda não quer. Porque Gleisi Hoffmann ontem deu uma entrevista à ministra. Se taxar o crime organizado como terroristas, abre-se uma brecha na lei para que outros países venham e interfiram aqui, porque o terrorismo ele extrapola o país, como acontece. O Comando Vermelho já manda no Uruguai, já manda no Paraguai, está criando raiz na Argentina. As Farc estão aqui na América do Sul. Então, eles são terroristas, mas a esquerda não quer que a gente coloque o nome deles de terroristas para não ter interferência internacional aqui. Então, enquanto nós não tivermos maioria na Câmara, a gente não consegue aprovar nada. Com Bolsonaro, no antigo governo, nós fizemos grandes mudanças. Do que adiantou? Nós perdemos a eleição, veio o governo de esquerda e desfizeram de tudo que nós fizemos. Porque é a maioria. A democracia é a maioria de votos. Então, nós não temos maioria, não tem como mudar o Brasil. Porque se torna... O trabalho da igreja está enxugando o gelo, porque a igreja, a gente tem visto os nossos jovens, a gente que é pastor, a gente tem visto os nossos jovens da igreja saindo das igrejas para ir fazer parte do crime organizado. Antigamente era ao contrário. Então agora eu vou falar como pastor, não como parlamentar. Peço aqui licença ao pessoal que organizou o debate. Precisamos de um avivamento. Um avivamento como aconteceu na Inglaterra. Um avivamento como Charles Finney, que era um homem bebum, um crente meia boca, que teve um encontro com Deus e adotou sobre si a santidade como estilo de vida, ao ponto dele entrar nas fábricas e as pessoas que tinham a vida torta olhavam para ele, começavam a chorar e se jogavam no chão. Precisamos de um avivamento à lá John Wesley, que um homem de 1,5 metro de altura pregava para 20 mil pessoas no meio da rua, porque as grandes igrejas religiosas, como a anglicana, não aceitavam ele pregar, porque ele só falava de santidade, de pureza, mas no meio da rua as pessoas ouviam e ele mudou Londres inteiro, ele mudou a Nova Inglaterra inteira. Então precisamos de um avivamento. Aí a igreja pode fazer a diferença. Se não dá para pregar como os nossos pais pregavam, as irmãzinhas do coque que estão me assistindo agora, vão orar, vamos botar o joelho no chão, porque se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, então eu virei dos céus, sararei a sua terra e modificarei o seu país. Maravilha, a gente vai conseguir perder essas almas que Satanás tem levado embora, né? Aí nós vamos recuperá-las, se Deus quiser. Maravilha. Obrigado, pastor. Obrigado.